Bom, vamos lá. Uma boa noite, pessoal que está chegando, pegando a transmissão ao vivo agora pelo canal Horse Fit. Hoje a gente começa a nossa primeira série de lives da Jornada Apollo e nosso convidado especial é o Coronel Rui Couto. Só me apresentando antes de chamar o Coronel aqui um pouquinho para vocês. Meu nome é André Luiz. Sou filho do Pércio e da Regina, sou do interior de São Paulo, pai da Heloísa, Isadora, Heitor e Petros, marido da Lucine. Fui karateca na infância, professor de karatê também. Fui militar, rodoviário. Hoje até antes a gente teve um bate-papo aqui com o coronel, né, que também é militar do Exército, que comandou a escola, né, de equitação do Exército. Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho mais dele. Sou educador físico de formação, psicoterapeuta, e hoje a gente desenvolve um trabalho à frente aqui da escola Horse Fit, com a parte, né, formativa, de equitação, uma equitação com qualidade, com conteúdo, com profundidade. E nessa série de lives é isso que a gente está trazendo, na verdade, para vocês que estão entrando com a gente. Convidados especiais, grandes amigos, grandes renomes do universo do cavalo, de um conhecimento nacional e mesmo internacional. Então é um prazer, né, estar aqui durante essa semana toda, de segunda a sexta-feira, disposto a compartilhar com vocês, e também depois a gente vai aí abrir para quem tiver curiosidade, dúvida, para entender um pouco mais aí, né? A gente vai deixar os nossos questionários abertos, tá bom? Então, vou só aceitar aqui a solicitação do coronel e a gente já inicia o nosso bate-papo. Aceite. Muito bom. Boa noite, coronel. Boa noite, tudo bem, André? Boa noite Tudo a bem? todos aí que estão com a gente. Satisfação enorme estar com o senhor novamente, com todo esse pessoal aí que vem prestigiar, né, o que a gente tem a entregar e também receber, né, coronel? Claro. Então, estamos para aprender, todos para aprender, né? Com o cavalo e nos assuntos do cavalo a gente aprende todos os dias, né, André? Com certeza, com certeza. Eu fiz uma apresentação inicial, né, na live. O pessoal que já acompanha o canal já conhece, algumas particularidades talvez ainda não, mas enfim. E acho que o nosso início aqui é deixar o senhor se apresentar, né, coronel? Falar um pouquinho da história, da experiência, relatos de vida, e a gente, né, passar aí para o pessoal conhecer um pouco mais. Eu falei um pouquinho, mas quero deixar isso para o senhor mesmo. E, de antemão, uma enorme honra em ter o senhor aqui junto conosco, dispondo aí do tempo, da noite, né? E estando junto aí com a família e prestigiando todo esse carinho aí para esse pessoal que está em casa nos assistindo. Obrigado, coronel. Obrigado a você, André. Eu que agradeço. Para mim é sempre um privilégio, é uma honra poder estar falando de cavalos, estar falando daquilo que eu fiz a vida inteira, né? Eu sou militar, eu sou coronel do Exército, mas eu monto desde criança, né? Eu sou filho de militares também. Você falou que é filho de militar. Eu sou filho neto de militares. Meu avô era general de cavalaria. Uma história interessante é que a história do cavalo da minha família já está na quarta geração, né? Os meus filhos montam, eu sou a terceira geração, eu, meu primo, somos a terceira geração, e os meus filhos montam também, são a quarta geração. E tudo começou com um exame de vista. O meu avô entrou para a academia de Realengo, academia militar, que era antigamente em Realengo, aqui no Rio de Janeiro, e não existia ainda a Força Aérea, existia a aviação do Exército. E ele queria ser aviador, mas como ele não passou no exame de vista, ele foi barrado na aviação e acabou indo para a cavalaria, que na época era forte em cavalos, né? A cavalaria naquela época, o cavalo era uma arma de guerra, né? Era utilizado no combate. Então, ele tomou essa afinidade pelos cavalos,
foi cavaleiro também durante toda a vida. Os dois filhos dele, meu pai e meu tio, também foram cavaleiros, fizeram o curso de instrutores de equitação da Escola de Equitação do Exército, o mesmo curso que depois eu fiz, e fui instrutor e fui comandante também, como você estava falando aí. Então, essa é a minha história. Eu vivo o cavalo desde pequeno, fui criado com meu pai dentro dos quartéis, junto com os cavalos, e fui para a Academia Militar, segui nessa linha, né? Segui na área do desporto equestre, e tive o privilégio de ser o comandante da Escola de Equitação do Exército. Eu me permito falar um pouquinho aqui da Escola de Equitação, talvez alguém não conheça ou não tenha ouvido falar, né? A Escola de Equitação do Exército ela foi criada em 1922, ela fez 100 anos agora. Tivemos aí algumas competições comemorativas aí dos 100 anos, e em 1922 foi quando a missão francesa veio para o Brasil. Veio para o Brasil trazendo doutrinas militares, né? Que na época os cavalos eram empregados fortemente, né? E as doutrinas de emprego da cavalaria, do cavalo, vieram com essa missão francesa. E junto com isso veio o esporte. E a Escola de Equitação do Exército foi criada, então, em 1922, ainda naquela época com instrutores franceses, né? E ela se perpetuou até hoje, guardando essa doutrina, guardando e ministrando essa doutrina francesa da equitação acadêmica que a gente pratica no Brasil até hoje, nas modalidades clássicas. Então, essa é a Escola de Equitação, onde eu aprendi, né? Claro que a gente aprende durante a vida, e eu costumo dizer que a gente aprende com os cavalos, né? Mas lá foi onde eu aprendi a estudar a equitação. E o estudar a equitação é algo que eu tenho falado e tenho tentado convencer as pessoas, e aqueles que têm acreditado nisso têm me dado retorno, e eu fico muito feliz, porque qualquer cavaleiro, quando estuda a equitação, quando entende o que está fazendo a cavalo, quando entende o cavalo, o seu comportamento, a psicologia, a biomecânica, os exercícios, como tudo funciona, quando ele monta, as coisas ficam muito mais fáceis. E ele passa a aprender com o cavalo, né? Ele estuda aquilo que ele está fazendo com o cavalo ali, aquela troca de sensações, né? A gente aprende com o cavalo e a gente se comunica com o cavalo através de sensações, nós com ele e ele conosco. E no momento em que a gente estuda e entende o que estamos fazendo, essa troca fica muito maior. E nós passamos a aprender mais coisas com eles. É muito interessante isso. André, eu estudo assim, estudo sempre, né, para dar aula, a gente está sempre dando aula, então a gente está sempre estudando alguma coisa. Vou dar uma aula de trabalhos laterais. A gente estuda os trabalhos laterais e tal. No dia seguinte eu estou montando meus cavalos, e aí eu fico lembrando, né, aquilo que eu falei na aula no dia anterior. E a gente lembra, faz um exercício, aplica uma coisa aqui, outra ali. E isso é muito legal, que a gente vai vendo que as coisas funcionam e dali já saem outras coisas. É muito interessante. Eu acho que é uma experiência para aqueles que gostam de cavalo e que praticam a equitação. Procurar entender um pouco mais o que está fazendo a cavalo é fundamental, é muito importante. Eu acho que é isso, André. Esse aí sou eu, né? Cavaleiro, militar. Tive a oportunidade de competir algumas vezes aí. Competi bastante durante a vida, em equipes militares, representando o Brasil em provas aqui no Brasil e no exterior. E hoje eu ministro equitação, dou aulas disso, vivo para isso, falo sobre isso, né, e gosto muito de falar disso aí. Gostei muito de uma expressão que o senhor usou aí, que é viver o cavalo, né? Eu vejo que muitas pessoas podem até viver do cavalo, mas viver o cavalo, e aí entra a questão teoria, prática, né? Na verdade, para o pessoal aí de casa, o coronel foi bem modesto em falando rapidinho do currículo dele, né? O coronel teve aí uma vasta experiência também de competição internacional, foi bicampeão mundial, enfim. Então, além de comandante, foi um exemplo atleta. Então, a gente vê aí um exemplo mesmo, né? Um exemplo como homem, um exemplo, né, como história, já vindo de família, um exemplo no estudo assíduo de viver o cavalo, né, e fazer para ele, para as pessoas, porque, na verdade, o cavalo está aqui a serviço da evolução da humanidade, né, coronel? Por meio dele, conquistamos terras, né, e entramos em muitas possibilidades aí. E, claro, que quando a gente fala de competição, a gente fala só de um galinho dessa grande árvore que é a equitação, mas isso é muito importante, a gente não pode esquecer desse galho, porque
é um pilar que também serviu para toda essa evolução e todo esse contexto, né? Principalmente no voltado... A gente está falando aqui um pouco da equitação acadêmica, a vertente nossa da escola aqui é uma vertente western, mas aqui a gente não importa a vertente, aqui o que importa é falarmos de equitação e sempre buscar essa qualidade, né? E processos esses bibliográficos e literários, claro que estão nas escolas acadêmicas, então a gente precisa ter esse conhecimento de grande profundidade para fazer o bem, né, aos cavalos, para fazer o bem às pessoas, e que essa equitação venha realmente como um somar de inúmeras possibilidades para a gente ter uma vida saudável, feliz, plena, gostosa, satisfatória, indiferente de títulos, né? Mas claro que os títulos também são muito gostosos. E é muito bom, né? Falei com o Coronel um pouquinho antes da gente entrar na live aqui, um pouquinho não, né, Coronel? A gente ficou 1 hora conversando. 1 hora. Mas papo gostoso, quando se fala de cavalo, a gente fica a semana toda, né? Fica o tempo todo. E falando um pouquinho até a respeito, né, do alinhamento, né, da escola acadêmica, principalmente da escola militar, a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor, Coronel, na verdade não é nem uma pergunta, né, mais uma consideração para o senhor falar um pouquinho mais a respeito para a gente, é exatamente isso, né? Quando a gente visualiza o cavalo num âmbito tanto da qualidade de um processo de treinamento para o desporto, quanto da função militar, né? Porque o cavalo, a gente sabe que na natureza, né, ele é um ser que na verdade é uma presa, né, e que determinados movimentos, enfim, barulhos e quaisquer coisas que ele possa, num ambiente natural e por instinto, ele vai fugir, ele não vai ficar naquela pressão, ele vai querer sair daquela pressão, mas a gente sabe que, usado como guerra, ele ia para frente de canhões, de metralhadoras em batalhas, né? Ele estava ali à disposição realmente, né, da vida do homem. Então, gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para o pessoal de casa aí essa divisão, digamos assim, da equitação, né? De falar do cavalo. André, a gente não pode esquecer nunca que o mundo foi feito a cavalo, né? Tudo se movimentava a cavalo. O correio, a ambulância, os militares, né? As guerras aconteciam a cavalo. Tudo foi feito a cavalo. E antes de te responder essa pergunta, eu gosto sempre de levar essa reflexão. Você imagina quantas pessoas montaram antes de nós, né? Hoje, quem monta é quem pratica o esporte, né? Ou quem monta por alguma outra atividade, se não no esporte, por lazer e tal. Mas assim, é uma parcela muito menor da sociedade em se comparando a tempos anteriores, né? Antigamente, todo mundo tinha que montar cavalo. Os deslocamentos eram a cavalo, né? Então, quem não sabia montar e conduzir um cavalo não fazia nada, né? E dentro dessa quantidade de gente que montava a cavalo, é claro que tinham muitos equitadores que se empenhavam na arte equestre, né? Em várias modalidades. E aprenderam várias coisas e passaram por vários problemas que hoje nós passamos, né? Hoje eu passo com os meus cavalos, você passa com os seus cavalos, e a gente às vezes tem a pretensão de querer descobrir a solução, né? Mas nós não descobrimos nada. Tudo isso já foi visto antes, já se achou as soluções, isso foi escrito, né? Existe a literatura, existe um legado da equitação que nós deixamos muitas vezes de lado. Então, eu falo sempre no estudo da equitação, e a gente, para se motivar a isso, é importante a gente pensar dessa forma também, né? Quantos antes de nós montavam, né, e aprenderam, e escreveram, e deixaram os ensinamentos, e nós, às vezes, deixamos de lado, nem olhamos aquilo ali, e vamos tentar resolver do nosso jeito, né? Às vezes conseguimos, às vezes não, mas o aprender com os erros dos outros e com as experiências dos que nos antecederam, eu acho que é sempre muito inteligente, né? Então, fica aí a reflexão. Você falou dos cavalos utilizados, né? Como eram utilizados na guerra e tal. Eu peguei já uma cavalaria que não utilizava o cavalo para a guerra. Então, eu tive alguns exercícios mais de âmbito assim, de manutenção das tradições na academia, exercícios a cavalo, mas exercícios mesmo visando o combate a cavalo, eu não sou dessa geração. O meu pai e o meu avô passaram por isso. Hoje, os cavalos são utilizados no Exército
com um motivo importantíssimo, que é o ensino, a formação, as escolas de formação de oficiais, a Academia Militar das Agulhas Negras e a Escola de Sargento das Armas, que são as duas escolas que formam os militares de carreira, têm cavalos na formação dos seus alunos e cadetes. Por que isso? Por que será que se utiliza o cavalo na formação do combatente? É justamente pelo desenvolvimento dos atributos afetivos que o cavalo facilita. O cavalo simula o combate, o cavalo simula as dificuldades que o combatente tem. Né? Que dificuldades são essas? Superar o medo, né? Desenvolver a coragem, iniciativa que o militar precisa ter. Então, vários atributos afetivos que o militar precisa ter, o cavalo ajuda muito. Por isso, a manutenção dos cavalos hoje ainda no ensino, na preparação dos militares. Nós podemos levar isso um paralelo, né, para as nossas crianças. Uma criança tímida, uma criança, aquela criança mais quietinha, né, com menos iniciativa, mais tímida e tal, a prática da equitação evolui muito. Eu tenho um exemplo em casa. Eu tenho 3 filhos, sendo que 2 são 2 meninos gêmeos, e um deles era mais tímido, o temperamento dele, né, normal. E ele, quando começou a praticar equitação, começou a montar, a gente observava em casa a evolução dele. Então, isso eu não só como instrutor, mas como pai, eu tive a oportunidade de acompanhar os benefícios que a prática da equitação trazem no desenvolvimento de uma criança, né? Além dos benefícios da prática de qualquer esporte, né? E o cavalo, ele afasta a gente de um monte de outras coisas ruins que tem espalhadas pelo mundo aí. Hoje, mais ainda do que no nosso tempo, né, André? E o cavalo nos toma tanto tempo e tanta dedicação que a gente tem que ter, que realmente afasta a criança de várias outras coisas que não são boas, né? Eu costumo dizer, às vezes, a minha esposa brinca comigo até, lembrando de algumas coisas do passado, a música, um desenho animado, aquelas coisas da nossa infância, né? E eu não me lembro. Aí ela fala, você devia estar montando. Devia estar montando realmente. E não me lembro de algumas coisas. Mas, enfim, o cavalo ele realmente ajuda muito. A prática da equitação pelas crianças, né? Você colocar o seu filho para montar, para fazer uma equitação, é algo que só traz benefícios, né? Eu falei da utilização do cavalo, você me perguntou, né, no Exército. Hoje ele é utilizado como ensino, ele é utilizado nos cerimoniais militares ainda, como tradição. Existem 3 regimentos, 3 quartéis, um em Porto Alegre, um em Brasília e um no Rio de Janeiro, que são regimentos de guarda que utilizam cavalos. Aqueles que vocês veem desfilando 7 de setembro, lá em Brasília, os Dragões da Independência, que fazem a guarda do presidente da República. Em Porto Alegre tem o Regimento Osório. Então, o motivo da guarda também é um outro motivo importante. A garantia da lei e da ordem, esses sim são cavalos que têm que ser treinados, que são cavalos que vão para a rua para fazer ações de garantia da lei e da ordem. São aquelas ações que a gente pode comparar às ações de polícia, né? Quando a gente vê no Maracanã, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a pancadaria, aí entra a cavalaria, né? Tem aquele emprego dos cavalos. Esses cavalos, é claro que são trabalhados para isso, são treinados para isso, né? Para superarem o instinto, né? Aquele instinto tão forte de preservação que o cavalo tem, né? De sobrevivência, o instinto da fuga. É complicado, às vezes, você estar montado num cavalo numa operação dessas, com explosão, com gás lacrimogêneo, com gente gritando, com multidão, tudo que pode assustar um cavalo, né? É claro que os cavalos têm que ser treinados para isso e, claro, são treinados e fazem isso e funcionam muito bem. O cavalo, nessas atividades assim, com a população, de policiamento ostensivo, a gente vê também a presença do cavalo. O cavalo, ele impressiona. Antigamente, eu acredito que não seria assim, né? Porque o cavalo era tão comum na vida das pessoas que a pessoa olhava para um cavalo e não tinha medo, né? Mas hoje você sai com um cavalo na rua, um policial com um cavalo na rua, ele impõe respeito, o policiamento ostensivo a cavalo ele funciona muito bem. Eu estou entrando numa área que não é minha, eu não sou policial, mas a gente sabe que isso funciona. Então, dessa forma, e o esporte, né? O esporte é mantido também no Exército até hoje, como uma das vertentes aí da manutenção do cavalo, né? Então, dessa forma, o cavalo se mantém. E eu acho que em todas as outras áreas também existem algumas vertentes, né? Mas o esporte talvez seja
a mais forte aí, que sustenta, que mantém os nossos cavalos juntos a nós. Perfeito, coronel. É muito interessante ver o senhor, né, reportar toda essa experiência e ver, né, quantas possibilidades nós temos, né, com o cavalo, quanto ele ajudou no processo da evolução, do crescimento da humanidade histórico, né, e que isso foi mantido em tradição, né, pelo Exército, e que, claro, né, buscando também outros caminhos, né, outras possibilidades que são que mediante o esporte, né? E quando a gente fala de cavalo, a gente tem, né, inclusive uma frente aqui didática também, uma frente de uma escola de equitação. E o quão gostoso é, eu vi alguns comentários aqui a respeito, né, da ecoterapia, né? O coronel falou de crianças. A gente tem aqui também até, né, eu já tive experiências aí e com o pessoal de terceira idade, né? Que, poxa, era meu sonho de criança, mas eu nunca consegui, agora, né, eu posso praticar uma equitação. Então, a gente vê que assim, o cavalo ele não tem exclusão, né, coronel? Tudo ele inclui, né? Então, pode ser uma criança com necessidade especial, pode ser uma criança, um bebezinho de 2, 3 aninhos, que, claro, com toda, né, uma pedagogia ali específica para essa fase de ludicidade. Depois a criança ensina a fase de formação, né, o adulto, enfim, e para todos, né? A equitação hoje em dia, ela, quando a gente pensa com qualidade, realmente, eu até uso. São duas vertentes, mas na verdade que elas se interligam, né? Que uma é falar da equitação como arte, que é o que a gente está trazendo, né? A arte equestre. E outra é o que ela nos denota como caminho, que é até quase que uma filosofia de vida, né? A equitação, né? Como uma nobre arte, assim como karatê, André, judô e outros esportes. as pessoas pensam, às vezes, na equitação, não vou colocar meu filho, não, que isso é coisa de rico. A equitação é muito cara, é coisa para. Realmente a equitação, quando a gente chega num determinado nível, que tem que comprar cavalos, tem que manter um cavalo e tal, quando a gente se torna um atleta realmente, as coisas aumentam um pouco, né? Ficam um pouco mais caras. Mas você colocar o seu filho para fazer equitação, da mesma forma como você coloca ele para fazer uma natação ou um basquete num clube, não é algo do outro mundo. Hoje a gente vê escolas de equitação hoje com preços acessíveis, preços parecidos com o de uma academia de ginástica. Em vez de malhar na academia, em vez de se inscrever numa natação, talvez fazer a equitação. Não estou querendo tirar o pessoal da natação, não, mas eu estou querendo mostrar que a equitação é tão acessível como uma natação, né? E a maioria das pessoas coloca seus filhos para fazer um judô, né? E por que não a equitação? E a equitação desenvolve a presença do cavalo, o fato de ter o cavalo desenvolve na criança atributos que qualquer esporte desenvolve e mais um monte, isso eu posso assegurar a vocês. André, a gente estava falando aqui de equitação nas escolas militares, né? Eu acho muito engraçado, a gente encontra, nem todos os oficiais são de cavalaria, né? Tem os infantes, tem os artilheiros, tem os caras que não tem nada a ver com cavalo. Mas a gente encontra, às vezes, companheiros, né? Depois de velho, agora a gente encontra os caras por aí, e aí, conversando, o cara fala assim, pô, ele sabe que a gente monta cavalo, aí o papo é cavalo, o cara quer conversar um pouquinho de cavalo, aí ele vai contar a primeira instrução de equitação que ele teve na academia. Ele se lembra de cada minuto da sessão que ele teve de equitação. Ele se lembra que ele chegou na baia e abriu, e o cavalo virou de lado, e o cavalo era assim, era assado, e quando ele entrou, o cavalo virou, e aí botou a cabeçada, aí o capitão mandou fazer não sei o quê. Ou seja, é uma experiência tão marcante na vida da pessoa, né, que a gente, depois de velho, eu vejo, e isso é muito legal, que eu vejo muito, porque eu tenho muitos amigos que são militares, né, e a gente encontra de vez em quando, e tiveram essa experiência de ter a instrução na academia, só aquela instrução básica mesmo, para desenvolvimento desses atributos e tal, e eles contando como é que foi, e aí ele pegou o cavalo e conseguiu fazer, e não sei o quê, e como aquilo foi legal, como aquilo, a pessoa se lembra com um carinho, com uma saudade, sabe? Assim, é uma experiência que todos deveriam viver. É isso que eu quero, aí que eu quero chegar, é nesse ponto que eu quero chegar. É uma experiência que vale a pena viver, né? Agora, vale a pena viver da forma correta, né? Nós estávamos conversando, né, André, antes, que em alguns lugares, né, às vezes, em fazendas, em locais que as pessoas não conhecem muito a atividade e utilizam o cavalo como um objeto ali só de utilização realmente para a prática de alguma coisa, uma cavalgada, e não se preocupam realmente com a convivência, com o conhecer, com saber as necessidades do cavalo. Isso não é legal.
Mas a gente procurando uma escola como a do André, ou outras várias que existem por aí, onde existe uma consciência, né? Onde se respeita o cavalo, ter essa experiência de estar com o cavalo, eu recomendo para qualquer um. Eu acredito que todo mundo que esteja nos vendo aqui são pessoas do cavalo, né? A gente está falando, mas é muito bacana. Eu acho muito interessante, eu converso sempre isso com as pessoas que não têm essa oportunidade. É isso que a gente conversou antes, que o Coronel pontuou aí, realmente é muito interessante, porque aqui, né, no interior de São Paulo, a gente vê muito, né, hotéis fazenda, que às vezes tem um passeio, né, então uma coisa é você passear com o cavalo, né, outra coisa é a arte de montar a cavalo com qualidade, né, então, né, eu vim disso, de infância, né, da minha família também, né, com o avô militar, meu pai militar, e na época tinha, né, nós tínhamos sempre cavalos, e quando eu ia no quartel, aqui com meu pai em Bauru, na época, né, interior de São Paulo, tinha cavalaria também, o regimento da cavalaria, e lá a gente, né, eu ficava, não queria nem ficar muito perto do meu pai, eu queria ficar perto dos cavalos, enfim, então era muito gostoso, né, todo esse ambiente, e aí esse ambiente denota essa qualidade, e a qualidade na arte de montar, e no respeito ao animal, porque, né, às vezes a gente vai, infelizmente a gente vê isso, né, que é uma realidade cultural no Brasil, passeios, cavalgadas, mas que às vezes com o mínimo de condição da pessoa de montar o cavalo, e às vezes o cavalo também sendo submetido a condições não tão legais, né? Uma hidratação não legal, uma alimentação não adequada, sem pausas, né? Com períodos extenuantes ali. Então a gente está falando aqui o inverso, né, Coronel? Tanto a equitação quanto o zelo, o cuidado do cavalo com processo de qualidade, né? Uma condição de Inclusive, qualidade. André, isso é um dos atributos que se desenvolve nas crianças, sabe? O zelo, você falou aí. O zelo, esse sentimento de cuidado com o animal, de sentir que aquele animal depende de você, que você tem que ir na baia para ver como ele vive, como ele está, para conhecer o cavalo. Né? Isso é muito importante. Não é só o ato de montar e conduzir o cavalo, mas a convivência com o cavalo nos proporciona tudo isso. São experiências muito boas. E eu costumo dizer, isso a gente está falando aqui nos cavaleiros que iniciam, né? Ou aqueles que vão ter uma experiência, ou vão ter uma equitação ali lúdica e mais sem compromissos esportivos maiores. Mas quando a gente fala do esporte também, é muito importante isso. É fundamental que eu conheça o meu cavalo. O cavalo que eu vou competir é fundamental que eu conheça. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês muito, muito simples. Um cavalo que eu tenho de competição, o cavalo principal que eu tenho das competições. Um dia entramos numa prova, eu estava com ele, eu fui descobrir isso, demorei a descobrir. Eu estava numa prova e estava muito bem num campeonato, e ele entrou na prova e foi muito mal. Foi muito mal, assim, fez várias faltas, derrubou vários obstáculos, ele não costumava fazer isso. E eu fiquei vendo o vídeo várias vezes para ver o que tinha acontecido, e aí, lá pelas tantas, eu percebi que ele, no finalzinho do percurso, ele levantava a cola, ele vinha com a cola levantada o tempo todo, e no finalzinho ele estrumou, e depois de estrumar, ele terminou o percurso bem. Aí eu comecei a observar. Ele começava a trabalhar, todo dia ele começava a trabalhar, um pouco tenso, e ele só relaxava depois que ele estrumava. Isso nos dias de competição. Ele só relaxava e ia bem depois que ele estrumava. Bom, então eu passei a conhecer essa característica do cavalo. A partir daquele dia, eu monto ele meia hora, 40 minutos antes da minha participação na competição. Caminho bastante com ele, para ele relaxar, e caminho, fico torcendo para ele estrumar ali. Aí quando ele estruma, pronto, está pronto para a gente começar a preparar para a competição. Então você vê, a gente conheceu o cavalo. Né? Às vezes você chega na baia de manhã, chega lá 9 horas da manhã, está o cavalo deitado. Tá doente, chama o veterinário. Não, meu cavalo ele fica deitado 9 horas, é normal. Outros não ficam. Outros cavalos, se você chega e ele está com um problema, vamos chamar o veterinário para observar. Então, conhecer o seu cavalo é muito importante. E a gente só conhece o cavalo com a convivência. Eu costumo dizer que nós temos que conhecer o cavalo, né? A biomecânica, como ele funciona, os instintos do cavalo, né? Conhecer o cavalo de uma forma geral, mas temos que conhecer também o nosso cavalo. Isso é muito importante. E a gente só conhece o nosso cavalo quando a gente convive com ele. É muito normal, principalmente em cidades grandes, né, na correria do dia a dia, aqueles cavaleiros que chegam na hípica, pegam um cavalo encilhado, montam, vão ali, dão um trote, galope, não sei o quê, fazem um trabalho rapidinho, apenas entregam o cavalo para o tratador e vão embora. Sim, é melhor do que nada, mas poder conviver, chegar na baia, assistir o tratador encilhando o cavalo, assistir uma refeição, né?
poder participar da vida do cavalo. Isso cria uma interação muito maior e isso é fundamental até para o bom desempenho esportivo da gente. Com certeza. Quando a gente olha só para algo específico e deixa de olhar para o todo, né, Coronel? Na verdade, é uma pequena partícula só de uma coisa muito grande que a gente está falando, né? Que é da equitação do cavalo. É uma coisa... Assim, a gente pode, né, ter inúmeras condições, inúmeras experiências, diversas vivências, e cada dia de um jeito, né? Cada cavalo ele está no momento ali, claro que ele tem a especificidade dele ali, mas às vezes de um dia para o outro ele pode mudar algum comportamento, você só vai saber se conhecer o animal, né? Claro. Então, Claro. E isso é não necessariamente e nem sempre montando, né? Exatamente, nem sempre montando. Às vezes a gente conhece o cavalo de outras formas. E é muito Sim. interessante, eu vejo essas escolas que a criança vai e aí puxa o cavalo. Claro, a criança não consegue encilhar sozinha, mas vem alguém, ajuda, a criança vai ali, tenta colocar o material, ajuda. Quando termina, puxa o cavalo, leva, vai lá dar uma ducha, né? Dá um banho no cavalo e tal. É essa coisa, esse sentimento de zelo, de cuidado, né? Que desenvolve na criança também é algo assim fantástico. Eu acho muito, muito. E a gente falava dos esportes, né, André? E alguém pode estar pensando, mas eu não quero, eu não gosto de competir. Eu gosto de cavalo, mas eu não gosto de competir. Equitação não tem nada a ver com esporte, né? Eu tenho, inclusive, vinha falando para você, né? Eu tenho um curso que se chama Os Segredos da Equitação, que a gente fala justamente disso. A gente fala de equitação. E uma imagem emblemática que eu tenho no curso é uma árvore em que na base da raiz, ali no caule dela, está lá, equitação. E aí 3 raízes que descem. Uma delas é psicologia, a outra é comunicação e a outra é a biomecânica. São as 3 raízes para a equitação. E lá em cima, na árvore, estão os esportes. Né? Então, eu preciso equitar bem para poder fazer os esportes. Mas não necessariamente eu vou praticar uma modalidade equestre. Mas para eu equitar bem, eu tenho que conhecer a psicologia do cavalo, eu tenho que conhecer os instintos do cavalo, eu tenho que saber que o cavalo tem uma memória muito boa. Se ele aprende uma coisa ruim hoje, ele vai repetir amanhã. Se eu permito que ele aprenda uma coisa ruim hoje, ele vai repetir isso. Com certeza, se não repetir amanhã, vai ser depois de amanhã. Algum dia ele vai se lembrar e vai repetir. Então, a gente precisa sempre estar educando o cavalo. O cavalo é como uma criança que todo dia a gente tem que estar educando. A diferença é que a criança, a gente educa até os 18, 19 ali e tal, depois ele ganha o mundo e já está com a bagagem dele e ele se cria, né? O cavalo não. O cavalo a gente educa ele em todos os dias da vida dele. Se eu pego um cavalo professor, aquele cavalo, melhor cavalo da escolinha, que carrega todos os alunos e tal, se eu não faço uma manutenção nele, se de vez em quando um cavaleiro mais experiente não monta para educá-lo um pouquinho, né, para recarregar as baterias dele, esse cavalo se torna deseducado. E ele passa de uma condição de cavalo professor para cavalo problema para os alunos. Né? Então, eu sempre falo que a gente tem que, por um lado, estar educando os cavalos, o tempo todo a gente está educando. Eu montei o meu cavalo, eu estou educando ele. E, por outro lado, eu estou dando capacidade física a ele para me responder. Eu não posso exigir que o cavalo faça um exercício que ele não consegue. Ele não tem musculatura, ele não tem flexibilidade. Então, tudo que eu faço a cavalo, eu estou educando e dando capacidade física a ele. E isso é muito legal. Eu garanto para vocês que é muito bacana quando a gente consegue fazer o cavalo responder a um exercício que ele não conseguia fazer. Na primeira vez que eu tentei, ele não faz. E aí a gente vai educando, dando capacidade, fazendo. Daqui a pouco o cavalo está respondendo e está fazendo os exercícios. Isso é muito bacana, é muito gostoso. Demais, demais. É um reforço constante, né, Coronel? Tem muitas pessoas que às vezes falam assim, mas esse cavalo está pronto, André? Até uma expressão que a gente apronta o cavalo uma vida toda, né? A gente está aqui para aprender no processo de vida, né? Hoje ele está pronto, amanhã ele pode não estar mais. Pode não estar, exatamente. Então, reforço. E que esse reforço, na verdade, né, claro que a gente entende que tem alguns momentos que esse reforço, né, não é tão positivo, vai da gente saber utilizar as ferramentas que a gente tem na caixinha para poder educá-lo novamente, mas que, né, a maioria das vezes esse reforço é positivo, né? Então, isso é fantástico, né? Até porque os animais, né, o cavalo por si só, ele já está ali de prontidão a isso, né? Então, ele tem também uma
uma conexão, né? Aceita a liderança de nós, seres humanos, com uma gratitude, assim, que é absurda, né? Porque o Coronel mesmo, esses dias atrás, gravou um vídeo, o pessoal que está aí em casa aí depois acompanha o Instagram do Coronel aí, que todos os dias ele coloca lá muitas dicas, muitos vídeos, o conteúdo é fantástico, né? E aí eu até trouxe para ele duas observações que todas são relevantes, mas duas que me chamaram muita atenção desses dias, que uma delas, né, é a respeito da criança, né? Que uma criança com menos de 30 quilos conseguir montar no animal com 500, 600 quilos, né? E comandar o cavalo, levar para lá, levar para cá. O que isso dá de autoconfiança para essa criança, né? O que desenvolve Perfeito. A coragem, né? A determinação dela. Né? Imagina uma criança que desce um cavalo com 30, 40 quilos e já saltou, fez um percursinho baixinho ali, conduziu para um lado e para o outro. É muito legal. É fantástico. Uma outra observação que eu trago também, Coronel, de um ponto que até o senhor colocou e muito bem colocado esses dias, né? No material que o senhor entrega sempre. Depois, no finalzinho, a gente vai estar falando até a respeito desses materiais, dessas possibilidades que o pessoal de casa também tem para ficar mais próximo do senhor, né? Com conteúdos e aprendizado. Mas foi no que o Coronel chamou de tato, né? Tato equestre, que é o sentir o cavalo, né? Explica um pouquinho mais aí, Coronel, pessoal de casa. Eu achei muito interessante, um exercício até proprioceptivo, né? De fechar os olhos e de sentir os andamentos e de falar dos andamentos, né? Quais os membros que estavam sendo avançados, lateralidade. Enfim, isso é fantástico. Nós estamos juntando aí, você está falando, a gente está juntando o conhecimento da biomecânica com a sensação, com o tato equestre, que eu chamo de tato equestre. Eu chamo não, né? Os livros chamam, a gente aprende, né? A gente não fala... Eu procuro andar em cima do que a gente aprende na doutrina, né? Claro que tem uma coisa ou outra que a gente vai aprendendo ao longo da vida, mas o tato equestre é algo conhecido e sabido por todos os cavaleiros mais experientes. É o sentir o cavalo. Eu preciso ter a sensação do cavalo. E nós aprendemos por sensações. O cavaleiro, quando realiza um exercício com o cavalo nos transmite a sensação daquele exercício. E aí, se eu tenho um professor experiente embaixo que me fala, é isso, você acertou, esse é o exercício. Eu sinto aquilo e falo, é isso que eu tinha que fazer. Eu puxei aqui, apertei ali e o cavalo me transmitiu essa sensação. Legal, eu repito aquilo algumas vezes, eu internalizo aquilo e aí eu estou pronto para aplicar em outros cavalos, para ensinar outros cavalos. E aí você vai ganhando experiência, né? Você vai aprendendo e ganhando experiência. E o tato equestre, justamente a gente tem a capacidade de sentir. Um exemplo mais básico que a gente pode dar de tato equestre é quando eu caminho com o meu cavalo, estou andando ao passo, e o cavalo ele se movimenta ao passo, ele caminha, a gente sabe que ele caminha a 4 tempos, mas se nós isolarmos ele, né, cortarmos ao meio aqui e observarmos só os anteriores, a gente vai sentir o cavalo andando anterior direito, anterior esquerdo. Eu vou sentir o cavalo caminhando. Se eu fechar os olhos, eu consigo perceber os anteriores, direito, esquerdo. Né? Ao trote, a mesma coisa. Eu coloco o cavalo ao trote, eu consigo perceber direita, esquerda. Né? Isso é um exercício que a gente costuma fazer para desenvolver esse tato equestre. Por que é importante a gente saber isso? Eu sentir a andadura do cavalo. Quando eu vou solicitar uma partida ao galope, quando eu vou solicitar um exercício, eu conhecendo o exercício, eu vou fazer a solicitação querendo que o cavalo faça um determinado movimento. Então, por exemplo, vou explicar rapidinho para a gente não perder. É um pouquinho complicadinho, mas preste atenção, vocês vão entender. Eu vou fazer uma partida ao galope, do passo para o galope à esquerda. Quando eu faço essa partida ao galope, eu solicito que o posterior direito seja o primeiro tempo desse galope. Quando o cavalo parte ao galope, o primeiro tempo é o posterior de fora. Ele coloca o posterior, diagonal, o anterior e o tempo de suspensão. Muito bem. Qual é o momento mais adequado para eu solicitar que esse posterior vá para frente e inicie o galope? O momento em que ele está fixo no chão ou o momento em que ele está saindo do chão para dar um passo? É o momento que ele está saindo do chão. Esse é o momento de eu solicitar, entrar com as ajudas e solicitar o galope. Não é isso?
Muito bem. Então, se eu sei que o cavalo caminha, se eu sei os tempos do passo do cavalo, eu consigo sentir os anteriores, porque sentir os posteriores é muito difícil, mas eu sinto os anteriores. O cavalo andou com o anterior esquerdo. Eu sei que o próximo membro que vai andar é o posterior direito. Aí, depois do posterior, é o anterior direito, depois o posterior esquerdo, a gente sabe que o cavalo anda assim. Eu costumo dizer que o posterior empurra o anterior da frente, aí desce pela diagonal, empurra o da frente, enfim. Então, o cavalo andou com o anterior esquerdo. Esse é o momento de eu solicitar o galope à esquerda. Por quê? Porque é o momento que o posterior esquerdo estará saindo do chão. Eu facilito o cavalo me atender. Então, eu utilizo o tato equestre com o conhecimento da biomecânica, com o emprego correto das ajudas, que é claro que quando eu falo solicitar o galope, existe toda uma combinação de emprego de ajudas de assento, pernas, mãos, né? Que eu vou fazer aquele emprego correto, mas eu só vou conseguir fazer no momento correto, que é aquele que facilita o cavalo, se eu tiver o tato equestre e tiver o conhecimento da biomecânica. Então, esse é apenas um exemplozinho de como o conhecimento... Vejam, alguém que vai partir ao galope hoje, sem este conhecimento, terá mais dificuldade do que vocês agora que conhecem isso, né? Então, o cavalo não quer partir, tem dificuldade. O Rui falou lá que se eu partir, quando o cavalo estiver andando com o anterior esquerdo, eu vou facilitar. Tá? Se a gente sabe disso, as coisas acontecem com muito mais facilidade. Pegando um gancho ainda nisso aí, André, eu falei de emprego das ajudas, né? Eu costumo dizer que emprego das ajudas é apertar os botões corretamente. É que nem você pegar um joystick, um joguinho de videogame, e você apertar os botões ali. Eu estou ganhando o jogo, estou apertando certo e estou conseguindo fazer o que tem que fazer no jogo, né? Mas eu só consigo apertar esses botões corretamente se eu empunhar corretamente o joystick, concorda? Se eu segurar esse joystick todo torto na mão, como é que eu vou apertar os botões? Como é que eu vou apertar o botão lá de cima se eu estou segurando errado? Então, se eu segurar o negócio direito, né, eu vou conseguir apertar os botões. Isso eu estou falando de quê? Da posição do cavaleiro. Então, a primeira coisa quando a gente quer praticar uma boa equitação, aí estamos falando de comunicação com o cavalo. Falamos um pouquinho da psicologia, né? Agora estamos falando da comunicação. Comunicação do cavalo é a linguagem que eu utilizo para falar com ele, para dar as ordens, para solicitar a ele que ele faça as coisas que eu quero, né? Essa linguagem a gente chama de ajudas. Ajudas é quando eu aperto a perna, quando eu utilizo as minhas mãos, quando eu utilizo o meu assento, o peso do corpo e tal. Se eu não tenho uma boa posição a cavalo, eu não consigo apertar os botões corretamente. Então, quando eu quero uma boa equitação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é nos colocarmos numa boa posição. A partir daí, eu consigo empregar as ajudas com mais correção e, com certeza, o cavalo vai me atender e vai me entender com mais facilidade. Extraordinário, extraordinário. Na verdade, ouvindo, né, o coronel falando, me veio muito, né, o corpo nosso dentro de um sincronismo, né, porque é utilizar a propulsão e a impulsão e, ao mesmo tempo, eu estar comigo mesmo organizado para que eu consiga fazer isso tudo fluir com uma leveza, né? O animal sai de educar o cavalo. Desculpa te interromper, nós falamos de educar o cavalo, mas antes de educar o cavalo, nós temos que nos educar. Nós temos que nos educar na posição e no emprego das ajudas, nas solicitações que a gente faz ao cavalo. Por exemplo, isso acontece todo dia com os meus alunos e eu chamo a atenção deles. Imagina, eu estou montado aqui e alguém me chama ali atrás. Aí o que o aluno faz? Né? Eu, montado, o aluno aqui, eu puxo a rédea aqui, ó, e o cavalo desequilibra e saio andando para lá. Eu estou deseducando o meu cavalo. Porque quando eu faço isso com a rédea, isso não é um comando para que ele se desequilibre. Para eu ir para lá, eu tenho que dar um comando para que ele ande para frente e, após isso, eu dou um comando para que ele faça uma curva e eu dirijo ele para onde eu quero. Então, todos os comandos que nós damos para o cavalo têm que ser coerentes. Senão, a gente está deseducando o cavalo. Cavaleiro, um exemplo que eu dou também. Aquele cavaleiro que termina uma competição, isso é muito normal. Os jovens cavaleiros, garoto novo, entra na prova, né? Falando do salto, que é a minha modalidade. Vai lá, ganha a prova, faz uma percussão, ganhou a prova, passou na bandeirola final, ganhou a prova, tocou a musiquinha para ele lá, tá ganhando. Aí ele se larga na sela, se joga na sela de qualquer jeito assim, larga as rédeas, afrouxa as pernas
e o cavalo que vinha num galope equilibrado, saltando, desarma e cai num trote todo desorganizado, aí ele puxa a rédea de qualquer jeito, o cavalo põe um passo. O que ele está fazendo? Está deseducando o cavalo. Bom, ganhou a prova, reúne, organiza, solicita o passo, solicita o trote, comanda o cavalo. O cavalo não pode fazer nada porque nós abandonamos ele. Ele desarmou uma andadura. Não, nós solicitamos a andadura. Então, eu estou ao galope, quero que ele passe para o trote, eu solicito, dou o comando, e ele coloca o trote, depois eu dou o comando, ele coloca o passo. Então, cada momento que eu estou montado, eu tenho que estar preocupado com isso. Mas, para isso, eu tenho que me educar. Senão, eu faço que nem um menino novo aí e deseduco o cavalo. Tudo começa com a gente, né, Coronel? Tudo começa com a gente. Uma observação muito legal também, né? Trazendo um pouco para o pessoal de casa, né, do tato e da qualidade de montar, de ter uma equitação de qualidade, né? É que até no exercício proposto pelo Coronel, né, além do treinamento proprioceptivo de fechar os olhos, né? A aluna do Coronel, por exemplo, estava até sem os pés no estribo. Então, o que isso, né, gera? Né? Uma melhor condição de assento, uma melhor utilização de posicionamento dos joelhos, né, para poder usar mais os adutores, ter a mobilidade e a alavanca ali no quadril, sentindo o andamento. Então, quer dizer, realmente, quando eu não tenho ali a forma de confiança de apoiar, né, muita gente pensa que, às vezes o pessoal de casa aí pensa que a segurança maior está no apoio dos estribos, né, e é o inverso, né, Coronel? Na verdade, muito o corpo nosso está ali equilibrado, encaixado, com um bom assento e uma postura dentro do andamento, né, na posição do movimento, né? Uhum. Isso aí. Achei muito... Esses exercícios todos que desenvolvem o assento, a fixidez, né, o emprego das pernas, eu costumo falar que a gente conduz o cavalo com o assento e com as pernas. Né? Eu estou me deslocando na reta, eu vou fazer uma curva para a direita, eu preciso que o meu cavalo se encurve à direita. O cavalo tem uma coluna muito rígida. A coluna do cavalo é rígida, né? O pescoço é muito flexível, mas a coluna é rígida. E nós temos, tudo que nós fazemos a cavalo em termos de exercícios, para qualquer modalidade, André, para o tambor eu tenho certeza que é assim também. Eu tenho que flexibilizar essa coluna. Por que eu tenho que flexibilizar a coluna? Porque eu preciso equilibrar o cavalo, reequilibrar o cavalo. Eu só reequilibro ele colocando os posteriores dele para debaixo da massa. Para ele colocar os posteriores para debaixo da massa, ele tem que se flexibilizar longitudinalmente. Essa coluna tem que flexibilizar longitudinalmente. Mas ela, para se exercitar e para ter a capacidade física, né, para ter a musculatura preparada, para ter a flexibilidade, eu preciso também flexibilizar ela lateralmente. Então, é isso que a gente faz com os cavalos. E quando eu faço uma curva para a direita, por exemplo, se eu faço uma curva para a direita com o meu cavalo infletido à esquerda ou com o meu cavalo reto, eu estou perdendo a possibilidade de ter ele mais equilibrado. Se eu faço a curva com ele encurvado na curva que eu estou fazendo, aquele posterior interno à curva, ele vai na direção do centro de gravidade e sustenta esse cavalo verticalmente. Ele sustenta o cavalo para cima. Então, ele dá mais equilíbrio ao cavalo. Dá mais equilíbrio ao conjunto. Né? Se eu faço uma curva sem encurvá-lo, ele não tem essa possibilidade. Aí a gente tem aquele cavalo, às vezes, caindo na espádua, que faz aquela curva caindo na espádua. Né? Mas como é que eu faço essa curva encurvando o cavalo? A minha perna interna, antes da curva, cutuca, e o meu cavalo ele já é adestrado. Se ele não for, eu o ensino. Como é que eu ensino? Eu cutuco. Ele não me atendeu, eu dou um toquezinho com chicote. Tem aluno que fala que meu cavalo não aceita chicote. Quem não aceita chicote é o aluno. Todo cavalo aceita chicote, né? Claro, existem os cavalos que têm traumas, né? Mas isso passa, isso a gente consegue tirar. Então, meu cavalo não atende a perna. Eu apertei a perna no flanco direito dele, que eu quero que ele se curve. Quando eu aperto a perna, ele contrai, ele tem que contrair todo aquele grupo muscular lateral e alonga os antagônicos. Né? O André, professor de educação física, sabe melhor do que eu isso. Né? E aí eu crio uma encurvatura. Quando eu crio essa encurvatura, esse posterior interno está indo na direção do centro de gravidade e está sustentando o cavalo. O que eu preciso ensinar para o meu cavalo para ele fazer isso? Eu preciso ensinar ele a atender a minha perna isolada na altura da barrigueira. Eu vou lá e cutuco ele, não atendeu? Eu dou um toquezinho com o chicote na altura do calcanhar. Quando eu dou um tapinha com o chicote, não é surrar o cavalo, não. É um tapinha com o chicote. Quando eu faço isso, ele, opa, e aperto a perna junto. Quando eu não faço mais com o chicote e aperto a perna, ele já encurva. Aprendeu. Sensibilizo para um lado para o outro.
vou testar isso agora. Coloco ele ao passo, ao trote, vou fazer uma curva para a direita. Perna direita, o cavalo se encurvou, estou indo reto ainda. Aí eu só conduzo ele no círculo. Ele já está encurvado e eu estou conduzindo ele no círculo. Então, perfeito. A gente tem que entender isso. Então, vejam, eu falei aqui para vocês de biomecânica, falei um pouquinho, né, do efeito das ajudas, né, das reações do cavalo. Então, isso tudo é muito importante. As pernas, por exemplo, eu não faço nada com o cavalo se ele não atende à ação impulsiva das pernas. Um cavalo que eu aperto a perna e ele não anda, que exercício eu consigo fazer com esse cavalo? Que prova de tambor, de salto, de adestramento eu consigo fazer? Nenhuma. Eu tenho que ensinar o cavalo a andar para frente. Como que eu ensino? Como que eu faço isso? Eu utilizo o instinto do cavalo. O cavalo tem um instinto de fuga, né? O cavalo é presa na natureza. E a visão dele, a gente sabe que o cavalo tem 180 graus de visão de um lado, né? 180 graus do outro. Esses dois raios de visão se cruzam no meio, então ele tem a visão binocular à frente, muito boa. Só que atrás, ó, tem um ponto cego. Aquele ponto cego é o ponto que ele se assusta. Por isso que o cavalo dá coice e ninguém vem por trás. Porque ele se assusta, ele acha que vai ser atacado. Quando eu dou um toque com o chicote na garupa dele, ele associa isso ao quê? A um ataque. O que ele faz? Vai para frente, foge para frente. Muito bem, meu cavalo não anda para frente. Eu dou um toque de chicote na garupa, ele vai para frente por causa do chicote. Mas, ao mesmo tempo, eu aperto a perna e chupo no beiço. Faço isso 2, 3 vezes. Depois eu aperto a perna e chupo no beiço e não preciso mais encostar o chicote. Ele já associou. Depois eu só aperto a perna e não chupo no beiço e ele vai para frente. Então eu sensibilizei o meu cavalo à ação das pernas para frente. Então a gente vai ensinando o cavalo dessa forma. Isso é fundamental. É fundamental para equitação. Não estou falando de modalidade de prática de esporte. Estou falando de equitação, de relacionar-se com o cavalo, de solicitar as coisas e ele realizar, de entender o que estou fazendo montado. Isso é muito importante. Para a galera de casa aí, fica, né, muito ligado nas dicas, né, do Coronel, porque todas as vezes que o Coronel exemplifica algo, ele fala do cavalo e das ajudas do cavaleiro. Então, é sempre para o conjunto. Então, né, é o exercício que é o proposto para o cavalo, mas é de que forma o cavaleiro consegue colocar a ferramentinha certa no exercício correto para o cavalo. Então, é um ganho duplo, né? É uma via de mão dupla, mas, na verdade, é um único caminho, né? Então, isso é muito importante. Essas exemplificações que o Coronel passa aí é fantástico. O aprendizado é incrível. Para a galera de casa, tenho certeza que está sendo, nossa, muito bom demais. Coronel, a gente tem alguns minutinhos ainda. Eu vou deixar aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica super à vontade. Mas eu queria, antes da gente concluir, que na verdade está fantástico, eu acho que de condições de nos ensinar aqui, o senhor ficaria aqui com a gente uma semana de live, talvez, e seria pouco. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco, né, a respeito do lançamento do próximo curso, que é agora dia 15, né? Curso dia 15. O senhor e o formato que ele é, para as pessoas, na verdade, né, terem essa possibilidade também de chegar mais próximo ao senhor, obtendo conhecimento, obtendo certificação, né, que isso é muito importante a nível... Você falou em certificação, eu não sei aqui se todos têm conhecimento, a Confederação Brasileira de Hipismo, que abraça todas as nossas modalidades, né, inclusive o tambor, né? Tambor? A Confederação Brasileira de Hipismo está fazendo um credenciamento, uma capacitação de professores. Os professores no Brasil hoje, eles se formam pela prática, né? É o normal. Não existem escolas de formação de professores com credenciamento e tal. Então, hoje, essa formação é feita na prática e isso é muito bom. Os professores têm que ter a prática, né? A equitação não é um esporte, não é uma... O professor de equitação, né, não é uma atividade como uma pessoa que vai desenvolver, talvez, eu vou vender, sei lá o quê, né, um carro, não sei aonde, eu vou aprender, eu vou fazer isso. A equitação, não adianta eu aprender. Alguém falar que vai entrar para o meu curso hoje, não, eu vou aprender equitação com o Rui porque eu quero ser professor de equitação. Não, você não vai ser professor de equitação. Você vai melhorar, você vai aprender,
Mas até você ser professor de equitação, você vai precisar praticar muito, você precisa ter uma experiência, uma bagagem, uma vivência, até porque o nosso esporte ele envolve riscos, né? O cavalo, ele por ser presa, ele às vezes toma ações inesperadas, por susto, por defesa mesmo, né? Então, se a gente não tem, conduzindo uma aula de equitação, alguém que tenha experiência na prática, nós estamos expondo aqueles alunos assim, a uma experiência ruim, né? Agora, você pegar esse professor que tem a experiência e dar a ele conhecimento, é isso que nós precisamos hoje no Brasil. E é isso que a Confederação Brasileira está fazendo. Eles estão credenciando professores, fizeram um sistema de módulos de cursos que o professor ele passa por várias instruções, né? Algumas com a Confederação Brasileira, outras em alguns cursos, e o meu curso é um desses módulos, em que a pessoa aprende algumas coisas que são fundamentais, que ele vai juntar com a prática que ele já tem e vai ganhar um credenciamento. Tá? O meu curso não é um curso de professores, é um curso de cavaleiros. A Confederação Brasileira, por conhecer o curso, né, vários cavaleiros importantes já fizeram e já participaram e tal, chancelaram o curso como um dos módulos de credenciamento. Mas é um curso para cavaleiros. Você falou, André, do lançamento, né? Eu vou fazer o lançamento da minha 9ª turma no próximo dia 15. Dia 15, às 8 horas. E depois disso, nós faremos o lançamento da 9ª turma do curso completo Equitação Online. Então, aqueles que tiverem interesse, aí vai ser um grande prazer. O André já falou que vai ser meu aluno, né? Já é um... Tô na turma. Isso vai ser muito bom. Mas é isso, André. Nós estamos tentando aí desenvolver e dar as aulas, desenvolver o nosso curso cada vez mais e trabalhando paralelamente aí com a Confederação Brasileira, que está nesse trabalho, que é um projeto antigo da Confederação. Eu contei até para o André antes aqui da live, né, que em 2008 eu era ainda comandante da Escola de Equitação do Exército, recebi lá a visita do então presidente da Confederação Brasileira, junto com o Marcelo Arteaga, que é um cavaleiro importantíssimo, que era da Confederação na época também, querendo a ajuda da Escola de Equitação para esse credenciamento de professores. Só que naquela época não existia o online, né? Tudo tinha que ser presencial. E a gente fazer uma formação presencial a nível Brasil, né, é muito complicado. E essa ideia ficou meio adormecida durante alguns anos e agora com essa coisa do online que surgiu forte, né, a Confederação Brasileira voltou a carga nesse assunto e estão fazendo um trabalho que eu acho que realmente vai funcionar. E eu acho que a médio prazo aí nós teremos aí os nossos professores todos credenciados e a gente, quando for matricular um filho numa escola, vai chegar lá e vai ver, não, esse professor, ele realmente tem a prática, ele estudou, ele é credenciado pela Confederação Brasileira para dar aula nessa ou naquela modalidade. Perfeito. Isso é para a galera de casa que está acompanhando também, se não tem, né, um conhecimento disso, que está acontecendo, né, esse movimento, em outros países, né, da Europa, tal, isso já acontece. Né? Então, no Brasil, o que a gente está criando aí, né, o que está sendo proposto é uma regulamentação, né, Coronel, de todo esse processo de equitação, tanto, né, do professor de equitação, quanto também, acredito, dos estabelecimentos que futuramente, né, serão chancelados aí junto à confederação. Eu não né? falei dos estabelecimentos, mas também um caminho. Os estabelecimentos terão que ser chancelados também para poderem ministrar aulas de equitação em qualquer modalidade. Perfeito, perfeito. Então, para a galera de casa, fica ligado aí, dia 15. Eu vou estar junto, 15 inclusive, às 20 nessa turma. Aqueles que me seguem no Instagram vão ver. A gente vai começar a colocar lá os anúncios, né? Aqueles que me seguem vão ver. E nós estamos com o curso presencial também, eu te falei, André, no final do ano, né? Final do ano. Turmas presenciais, onde eu vou estar dando uma clínica no legado olímpico, não precisa trazer cavalos. Também, os meus cursos são sempre voltados para equitação. O André me perguntou, mas eu não sou do salto, serve para mim? Serve, porque a gente fala de equitação, que é a relação com o cavalo, que é a base de qualquer modalidade equestre. Vai ter salto na clínica? Vai, mas não é o objetivo principal.
O objetivo principal é ensinar os alunos a se relacionarem com os cavalos, a trabalharem seus cavalos, a educarem seus cavalos e prepararem o corpo deles para responder àqueles exercícios que a gente vai solicitar. Então tá aí, galera. 2 oportunidades aí para vocês de casa. Dia 15 o lançamento, acompanha, é online, você consegue fazer na sua casa com o seu próprio cavalo. E no final do ano, a opção também de encontrar pessoalmente o Coronel lá no... É Olímpico, né, Coronel? No Parque Olímpico de Deodoro. Parque Olímpico, né? Onde foi a Olimpíada Perfeito, em 2016 aqui. Onde foram os Jogos Olímpicos. Show de bola. Então é isso aí. Coronel, o pessoal está desejando aqui já um obrigado, uma ótima noite, né? E falando aí que foi demais e muito conhecimento aí tá com o senhor. Tenho certeza absoluta que não será a única, teremos várias próximas ainda. E agradeço de antemão. Para a galera de casa, eu vou deixar até uma coisa em particular aqui. O Coronel, quando eu fiz o convite para ele, foi muito de prontidão, já aceitou essa live. Então, é um prazer enorme poder estar me aproximando mais do senhor, né? Me tornando aluno e sendo um amigo aí através dessa possibilidade que a gente tem hoje de utilizar a internet como meio de divulgar a equitação e esse universo fantástico dos cavalos. Então, só tenho que agradecer ao senhor pela disponibilidade e para a galera de casa aí também, nossos cumprimentos. Bacana. André, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Fiquei realmente muito feliz, muito honrado com o seu convite. Eu gosto muito disso, de falar de cavalos, de poder estar falando um pouquinho daquilo que é o que eu sei fazer, né? E passando um pouquinho da minha experiência para os outros. Eu acho isso é muito mais gratificante para mim do que para quem está me assistindo, vocês podem ter certeza. Eu queria agradecer aqui a presença daqueles que são meus alunos já. Eu estou vendo alguns aqui que eu botei o convite lá e apareceram para me assistir, falando mais uma vez. Eu não sei como é que não enjoam de me ver falando, né, em todas as aulas, todos os cursos e tal, mas é realmente muito legal. Muito obrigado, André. Fiquei muito feliz, foi uma experiência muito bacana. Espero que a gente tenha a oportunidade de se esbarrar. Com certeza, nos próximos cursos aí estaremos juntos. Com certeza. Obrigado, Coronel. Obrigado, pessoal de casa. Uma ótima noite para vocês, viu? Valeu. Obrigado. Um grande abraço. Outro.